abençoe. Obrigado, Robson. Vamos fazer da casa do pai a casa da mãe, né? Então, assim, a gente fica mais à vontade, né? E talvez uma primeira provocação seja essa, né? Quanto mais essa casa for da mãe, talvez a gente aprenda mais e melhor, né? A teologia é um problema para nós, né? Porque a teologia é o estrado para os nossos pés. A teologia é que faz a gente não se suicidar. Muita gente está aqui e não morre porque a teologia sustenta. Mas a teologia é um problema na medida em que ela engessa e não nos faz mais ver, porque ela limita a nossa possibilidade de enxergar, porque nós repetimos aquilo que nós aprendemos e aprendemos muito bem. E eu falo aqui, como a Tatiana, uma escritora aí conhecida, eu carrego nas minhas costas 4 gerações de protestantismo. Então, um protestantismo pesado, um protestantismo dos meus avós, assim, um protestantismo que me dá alegria, mas que me dá também muitos problemas, assim. Me libertar disso não é fácil. Eu sou o sujeito daquilo que Weber traduziu, o sujeito que vive para a igreja, da igreja para o trabalho, do trabalho para casa, nessa vidinha idiota que é a vida do protestante, assim. Então, isso sou eu e fui formado dessa maneira. Me libertar disso não é nada fácil, porque a teologia que me sustentou e me dá estrada para os pés e não me faz morrer, é a teologia que também me faz morrer, porque me limita, me engessa, me controla, me adequa, me reprime todo dia e todo o tempo. E quanto mais tempo a gente tem, quanto mais tempo de vida a gente tem, quanto menos a gente tem possibilidade de fazer mudanças na nossa existência. Eu olho aqui para vocês e quase que olho assim com desesperança, viu, Robson? Porque não tem quase mais jeito assim. Porque tem uns mais novos por aqui que a esperança está neles, mas nós não há muita esperança para a gente. Um autor dos anos 60 diz, não confie em ninguém com mais de 30 anos, porque ninguém com mais de 30 anos muda nada, só quer conservar. O que tem de bugiganga na sua casa assim, é uma coisa impressionante. Assim, o que você guarda, para pegar esse exemplo banal, nem fui lá e nem conheço a casa, mas o que guardamos é impressionante. O que guardamos, por exemplo, no nosso coração, de mágoas, dores, tristezas, é também impressionante. Coisa que o próprio Evangelho manda para se libertar, os psicólogos ajudam a gente, e eu guardo aquele negócio lá, né? O poeta maldito dizia, eu vou pagar a conta do analista para não saber mais quem eu sou, mas aquilo que eu sou está sempre diante de mim, né? Também o apóstolo diz mais ou menos assim. Então, teologia, eu quero uma para viver, mas a teologia também me faz morrer. Ela me faz morrer. Porque ela não me faz mais ver com a beleza de uma criança e ela só me faz ver com os dogmas da formação que eu tive até então. O Valdir Sternagel, comentando sobre o texto do patriarca lá, o Eli já não consegue ver mais a Deus e nem ouvir a Deus, porque o Eli está engessado e embotado pela teologia que faz morrer. A teologia que me deu amparo, que me deu sustento, que me deu estrada, agora já me dá tranquilidade. E eu não quero mais mudar nada, porque estou satisfeito onde cheguei. Já está de bom tamanho. Já estou com uma idade que está tudo bem. Então ele não quer mudar mais nada. Então ele não ouve mais a Deus. Não tem mais sensibilidade para ouvir a palavra de Deus. E Deus que fala com todos, mas quem ouve na casa de Deus é uma criança. E a criança, o menino pequeno que está lá, sem pai, sem mãe, morando em Siló, ouve a palavra de Deus. E o sacerdote diz, o que Deus falou para você? Porque não fala mais comigo. E sabe que Deus não fala mais conosco? Não que Ele não fale, mas eu estou na casa de Deus, e quem ouve na casa de Deus é uma criança que já não tem os códigos, ou ainda não tem os códigos, os estrados, os estraços da religião. E por isso ele ouve a Deus. Eu já não ouço, porque eu codifico, tudo que eu ouço dentro de uma certa caixa e enquadro a partir dos meus próprios interesses. Então Deus não fala mais, e dessa forma eu morro todo dia. A teologia que nós temos hoje, o Robson já comentou, o que nós mais temos hoje é a teologia de que diz Alexandre Castro, um livro também conhecido aí, a teologia da repetição sistemática. O que a gente mais faz é repetir sistematicamente. O que nós mais fazemos é isso. Quando alguém vai se batizar em nossas igrejas, assim, a gente pede que ele repita o catecismo que é dito desde sempre. E ele próprio não entende aquele linguajar, porque aquele linguajar não diz nada mesmo mais. Os pastores e as pastoras, quando vão ser ordenados, também repetem as mesmas coisas.
Coisas ditas no outro tempo que precisava se balizar pelas demandas e conflitos daquele tempo. Mas o tempo de hoje é outro, como já foi dito aqui. E eu continuo repetindo as mesmas coisas sistematicamente. Para começar, vamos queimar os livros de teologia sistemática, assim. Talvez uma fogueira fosse até bom assim de maneira, né, ilustrativa, né, de uma maneira pedagógica, né? Porque o que é aquilo? Por que a teologia sistemática é importante? Ela é importante porque as pessoas que pensaram os problemas do seu cotidiano, da sua época, do seu tempo, deram respostas plausíveis para os problemas que lhes acometiam naquele contexto. Aí eu pego isso e passo a repetir sistematicamente no mundo que não é mais assim. E acho que isso é ser ortodoxo. Eu estou ancorado na tradição. Na sociologia, que é meu outro ganha-pão, ou que é meu ganha-pão, né, porque eu não ganho com teologia, né? Na sociologia, o Weber diz uma coisa interessante. Toda a ciência, e ele está falando de ciência de maneira geral, toda a ciência que é feita, ela pede para ficar desatualizada, para ficar embolorada, para ficar desprezível. Toda a ciência é isso. Todo conhecimento científico e tecnológico existe para não servir mais daqui a algum tempo. Ele pede para ficar desatualizado. Não é isso assim? Todo conhecimento é isso. Está aí as maquininhas na mão de vocês. Tudo é feito pedindo para não valer daqui um dia mais, para não servir mais. A teologia tem que é uma produção humana, eminentemente humana. Ela fica com essa arrogância de ser um conhecimento que é para se eternizar, se perpetuar e para ser repetido sistematicamente ad eterno até o céu. E tem gente que acha que vai entrar no céu repetindo esses jargões. Então a teologia que ampara e ancora e que me formou, que me formatou, graças a Deus, mas ela é um problema na medida em que ela não mais me consegue vislumbrar outras possibilidades, e eu repito com medo e na insegurança de ao dizer de outra maneira, os meus iguais não me compreenderem mais e até me colocarem na fogueira, porque nesse tempo é um tempo de fogueira. Uma fogueira que não precisa de fogo, né? Nós nos controlamos pela nossa linguagem. A nossa linguagem nos denuncia. E nós ficamos repetindo as mesmas linguagens para a gente saber se comunicar com pessoas do nosso próprio grupo e a gente se sentir bem. Um outro sociólogo, o Peter Berger, diz: a gente repete na religião, em qualquer religião, e para além de qualquer religião formal como é a nossa, as religiões repetem regularmente nas suas estruturas, semanalmente, a mesma coisa para dar paz para as pessoas. O que a gente faz dominicalmente é repetir os mesmos termos, as mesmas expressões de fé, os mesmos catecismos, os mesmos dogmas, a mesma declaração, a mesma oração, a mesma bênção apostólica, os mesmos cânticos, e voltamos em paz, porque repetimos as mesmas coisas. Agora, a cada dia o mundo muda numa velocidade impressionante. Os jornais a cada dia falam de um mundo que eu nem dou conta de compreender e de entender. Mas nós repetidamente falamos e dizemos as mesmas. Eu não estou aqui denunciando porque eu sou parte da igreja, mas eu estou aqui lamentando com vocês como é que nós chegamos até aqui repetindo basicamente as mesmas coisas. A gente é tido a isso. Bill Clinton, agora baixei o nível da aula, né? Estava citando gente melhor, mas Bill Clinton, assim, quando era presidente nos Estados Unidos, dizia: o lugar mais difícil de entender os Estados Unidos é o domingo às 9 da manhã, porque tudo mudou naquele país em relação, por exemplo, às integrações dos vários grupos sociais e étnicos. Mas as igrejas mantêm a divisão 9 horas da manhã. As igrejas que se misturaram são muito poucas. As igrejas continuam separadas às 9 horas da manhã em nome de Deus. Isso é para ilustrar de que nós, que achamos que somos o povo aberto, dialogal, respeitoso, afetivo, que afirmamos os valores do Evangelho, temos comportamentos absolutamente que negam todo o tempo as nossas práticas, não corroboram, mas elas enfrentam e negam todo o tempo o Evangelho a que nós dissemos, que nós afirmamos seguir e dissemos que vivemos. Isso é um problema da teologia, porque é isso que nos sustenta. A teologia que nos sustenta é essa teologia que é sustentada pela pregação, é sustentada pelos ensinos, é sustentada pelos livros, é sustentada pela enologia também. Cantamos só coisa boa hoje aqui também, né? Porque só foi coisa boa. Mas o que a gente canta é de troço estranho em nossas comunidades, porque está lá. Foi cantado sempre assim. E a gente repete sem repensar e sem refletir, sem dizer de outra maneira. Então,
nessa caminhada que vocês aqui começam e outros retomam, num outro módulo, o curso de Vida e Missão, como é que a teologia bíblica pode nos ajudar a pensar o Brasil? É uma arrogância o tema que o Robson e eu construímos, porque isso dá um curso de um ano todo assim, escreve vários módulos e ganha muito dinheiro para quem sabe fazer isso, né? Mas aqui, com muito cuidado e com muito respeito e humildade, como a gente pode pensar essa dimensão de uma teologia que seja bíblica, que dê conta de compreender o espaço que nós estamos vivendo? Para começar, talvez fazer isso, a gente precisa então, à luz do que a gente acabou de dizer, desconstruir muita coisa que está aqui guardada com muito carinho e com muita atenção em nosso coração, em nossa mente, em nossa formação. Como é que a gente deslembra muita coisa que precisa deslembrar? Precisa desarrumar, precisa desconstruir, precisa duvidar. Um outro sujeito dessa caminhada, da sociologia também, o Emile Durkheim diz, olha, se a gente não fugir das pré-noções, a gente não constrói novas noções, porque eu fico preso às pré-noções. E as pré-noções que a gente ouve, elas sustentam a gente de tal maneira que tudo muda, mas eu quero continuar com as pré-noções, com os pré-conceitos, com as pré-visões. A visão é uma, mas eu fico com a pré-visão, porque aquilo é que eu gostei, achei interessante, e aquilo me amparou, me sustentou, e eu sustento aquilo para a vida toda. Como é que a gente duvida? Se nós não duvidarmos das pré-noções, a gente não constrói novas noções, e nós ficamos absolutamente no hiato entre aquilo que o mundo é e está, e aquilo que nós estamos ainda afirmando, e estamos ainda dizendo. Então, a teologia sistemática é muito importante na medida que ela deu respostas plausíveis contemporâneos onde ela foi escrita e para quem ela foi escrita. Veja o que Lutero faz, que coisa mais rica é essa, num contexto em que ele viveu, em que tem uma forte influência que domina a mentalidade das pessoas, que uma certa doutrina diz de como é que você consegue ser salvo, que é uma preocupação muito grande para quem está naquele contexto. Como é que eu posso ser salvo? E Lutero, lendo a Bíblia e relendo o texto, ele compreende de uma maneira iluminada, como disse Robson aqui, agora eu vi como nunca tinha visto, as escamas caíram dos meus olhos. E quando eu vejo, aquilo me toca, aquilo me transtorna, me transforma, que eu vou atrás. E agora eu quero que todo mundo consiga perceber o que aconteceu. E constrói uma sólida doutrina tão rica, que é a doutrina da graça, e a gente torna isso uma coisa nela própria e repete criticamente, sistematicamente e perenemente essa mesma coisa, que é um problema de Lutero, não é um problema mais meu. Esse problema não é meu mais, meu problema hoje é outro, muito diferente. Agora, Deus nunca é aquele que duvida que nós não podemos mudar. Deus acredita na gente. E embora McLuhan pudesse dizer que ninguém faz nada depois dos 30 anos, Deus acredita num velho de 90. Porque Deus chama um velho de 90 anos para começar o maior projeto da história da salvação, como a gente concebe na teologia, que é chamar um velho Abraão. Uma mulher, Sara, com os peitos murchos assim, caídos assim, uma senhora que não tinha mais condições nem de se levantar. Eu quero ficar em Harã para sempre, eu não quero sair de Harã nunca mais, aqui está bom demais. Construí minha vidinha, tive a aposentadoria muito cedo, porque não tinha Temer nessa época, assim, está tudo bem, assim, tô tranquilo aqui. E aí, Deus chama aquela criatura, né, assim. Deus chama aquele sujeito e aquela sujeita, porque Deus chama sempre as pessoas dessa forma, e chama para empreender. E aquele homem, com as certezas todas que ele tinha, ele duvidou. O Abraão duvidou das pré-noções, da teologia, das crenças religiosas que ele teve desde sempre. Ele ouve uma voz e ele ficou assim, pode ser. Porque na Mesopotâmia, dos dias de Abraão, havia muitas divindades falando, havia muitas propostas religiosas falando, havia muitas crenças que sustentavam a religiosidade das pessoas, mas ele ouviu uma voz. E ele duvida daquilo que ele sempre ouviu do seu pai, que era possivelmente o construtor de ideologias religiosas, e ele agora ouve uma voz e ele diz, pode ser a voz verdadeira. Para ele acreditar nessa voz, ele tem que duvidar daquilo que ele sempre ouviu do seu pai, da sua família e da sua trajetória que tem antes dele. E não é fácil abrir mão das crenças da nossa própria trajetória familiar. Ele duvida, mas ele tem 90 anos.
Duvidar do seu pai. Seu filho que duvida de você que tem 15 anos, aí é moleza, né? Assim. E ele precisa duvidar, porque se ele duvidar, tem que dar remédio para ele, né? Se seu filho não te enfrenta com 15 anos, está doente, tem que enfrentar, tem que duvidar, tem que questionar. Porque se ele não enfrentar você, ele não constrói o mundo dele, porque você quer fazer o mundo para ele que não existe mais, é o seu. Ele tem que formar o mundo dele. Deus fala com um homem de 90 anos que duvida das suas certezas, duvida do seu estrado e diz, pode haver uma possibilidade. E a voz que fala com ele diz, eu vou te mostrar um caminho. Mas o caminho só tem ida, o caminho não tem destino. O caminho não tem um local designado onde eu vou chegar. E esse homem diz que junta tudo quanto tem, vai. E abre mão de tudo quanto ficou, mas ele vai. Porque ele acreditou na visão que é de Deus. Robson Cavalcante, comentando sobre isso, ele diz, o projeto de Deus e a teologia que vem de Deus sempre desestrutura o meu mundo e o meu universo. O que é de Deus desestrutura as minhas estruturas. A palavra de Deus sempre desestrutura o meu mundo. Toda palavra que você ouvir sendo muito boa, muito doce, muito legal, muito saudável, muito feliz, pode desconfiar, porque isso não é de Deus. Toda palavra de Deus é dura, é difícil, é amarga, é complicada. O que vai ser bom é depois, mas quando eu recebo é muito complicada. A palavra de Deus é dura. É espada cortante, me faz transtornar, me arrebenta com a minha vida, me arrebenta com as minhas estruturas, com a minha esperança, com a minha história, com a minha trajetória, com o meu estrado e me leva para um outro lugar. Nós só estamos aqui porque um velho de 90 anos duvidou das suas certezas e acreditou na visão de Deus. Isso faz a teologia bíblica, que me faz ver de novo, me faz enxergar outra vez. Agora com Paulo é diferente. Porque Paulo estava e tinha menos idade do que o velho Abraão. Do capítulo 12 de Gênesis. O Paulo é muito mais novo, mas o Paulo é o arrogante do conhecimento como nós somos, né? O Paulo é o arrogante da ciência e da teologia sistemática que ele ouviu desde sempre. E ele está absolutamente seguro, muito obrigado, absolutamente seguro de que a teologia sistemática que ele recebeu dos pés do grande mestre Gamaliel é a teologia que vai sustentá-lo para a vida toda e não há do que mudar, porque ali está a verdade absoluta. Por isso ele participa da matança do Estevão, porque ele tem segurança de que a sua religiosidade é a melhor. Intolerância religiosa mata o outro em nome de Deus, porque a minha é melhor. Paulo é o Saulo, não Paulo é nós. O Saulo é o próprio exemplo encarnado do que seja intolerante. Como é que eu mato o outro em nome da minha própria fé? Em nome da minha própria teologia, em nome da minha própria verdade, em nome da minha própria sistematização repetitiva daquilo que eu ouvi desde sempre. Nós poderemos nos tornar figuras perigosas em função das nossas crenças. Dizendo melhor, nós nos tornamos figuras intolerantes em função das nossas crenças. Nós nos tornamos pessoas perversas em função das nossas crenças. A crença do evangelho que me abraçou, ela se torna um mecanismo de controle, de matança, de maldade, intolerância, de destruição da vida das outras pessoas. A nossa teologia fez isso. A gente está falando para nós mesmos. Estamos aqui numa casa, num espaço que está formando a gente em teologia. Mas com que caminho a gente vai? Com quem a gente vai seguir nesse caminho? E que teologia a gente, portanto, quer? A teologia que a gente quer é uma teologia da desconfiança. De que essa teologia serve para agora, mas ela não pode servir para outro dia, para outro ano, para daqui a algum tempo, porque ela já se esgotou, já se embolorou. E por isso que essa escola do curso de vida e missão é muito importante para que vocês, todas e todos, possam aqui, lendo a Escritura, no diálogo com outros autores e autoras, na mediação da relação que vocês estabelecem entre vocês, iluminados pelo Espírito de Deus, possam dar respostas plausíveis, sustentáveis, absolutamente dignas e belas, que atendam às demandas e às demandas das pessoas ao seu redor, e não mais repitam coisas que possam estrangular e matar e desumanizar a vida de tantas pessoas. Eu dou aula de teologia por anos, por décadas. O que eu tenho encontrado nesse tempo, tanta gente que chega, que vem com a vida estrangulada, porque a teologia que abraçou, que recebeu,
que quando chegou na igreja, o que viu, fez dessa pessoa uma pessoa que está absolutamente doente e que adoece outras pessoas também, em função do ambiente religioso teológico. A teologia de Calvino é boa para ele e para os seus contemporâneos. A teologia de Lutero é boa para ele e para os seus contemporâneos. A teologia de Melancton é boa para ele e para os seus contemporâneos. A teologia de Tomás de Aquino é muito boa para ele e para os seus contemporâneos. A teologia de Agostinho é muito boa para ele e para os seus contemporâneos. A teologia de Harnack é muito boa para ele e para os seus contemporâneos. A teologia dos teólogos de Calbart, já mencionada aqui hoje pelo Robson, é boa para os seus contemporâneos. O que a gente apreende dessa gente é muitas vezes algumas interpretações do seu método, mas nós também precisamos fazer o método, porque método, para descobrir uma verdade, tem que inventar o método que dê conta de chegar lá também. Os métodos teológicos antigos não captarão respostas que a gente dá resposta plausível para o pessoal do nosso próprio tempo. Rubem Alves diz, são as palavras. É uma nova gramática que nos ajudará a construir respostas que deem conta de atender as pessoas do nosso próprio contexto. Eu não falo mais para adolescentes, embora tenha uma em casa. É uma dificuldade enorme comunicar, porque não sei falar. Preciso de gente como o João para falar para os adolescentes, porque eu não sei mais falar. Ilustro isso para dizer, a minha teologia é do meu tempo, da minha formação, da minha história. Eu procuro todo dia descobrir, mas eu estou refém do tempo. Eu sou filho do tempo e estou preso ao tempo. E meu espírito tem a mesma idade do meu tempo de vida. Por mais que eu tente ser mais, mas eu estou preso ao meu tempo. O espírito do tempo que eu fui formado é o espírito do meu próprio corpo também. Estou dizendo para vocês que por mais que a gente se esforce, a gente tem que se esforçar, nós estamos condicionados ao nosso tempo e tendemos a gostar de coisas do nosso tempo. Vinha dando uma aula outra semana passada, lá no Rio, o Phil Collins estava tocando lá no Maracanã, e aí eu perguntei para o rapaz do Uber, ele não sabia quem era Phil Collins assim. E aí como é que alguém não pode saber? Mas alguém que eu sei quem é, ele não sabe quem é. Aí depois uma amiga minha um amigo meu, colega meu, que mora em Salvador, a filha dele estava no Rio, fui assistir um show no Maracanã, 2 dias depois, ela falou o nome da banda, eu não sei nem o que ela estava dizendo, assim, eu não sei o que ela estava falando. Os mundos são outros. Teologia é a mesma coisa. Eu estou falando de universos passados. Como diz Rubens César, um vocabulário de ideias passadas. Essas teologias ajudam a gente a entender como é que eles foram sagazes e capazes de ver o seu problema, o seu contexto, a sua realidade e dar respostas muito concretas e muito interessantes e muito substantivadas. Agora, como é que eu não posso fazer o mesmo no meu próprio tempo? Então, você está aqui, é convidado a estar aqui para ler esse texto, para que a gente possa redescobrir com alegria, com surpresa absolutamente miraculosa, as verdades belas que vão impactar a vida de outras pessoas e transformar e transtornar a vida de outras muitas pessoas. E para isso, então a gente tem que fazer alguns exercícios, né? A teologia que nós todos aqui fomos formatados, basicamente, e aí que eu estou me referindo a Júlio Sabatiero, o Júlio diz, a teologia que nos formatou é uma teologia que nega a humanidade na produção, por exemplo, do texto sagrado. A teologia que nos formatou, ela nega a humanidade na produção da própria Bíblia Sagrada. Como se os humanos não fossem pessoas relevantes, chamadas por Deus para construir o texto que nós identificamos como sendo palavra de Deus. A teologia que nós aprendemos dos nossos pais é uma teologia que a gente não duvida do texto, porque o texto é sagrado. E o texto é sagrado. Agora, qual o texto que é sagrado? O que é sagrado no texto? Não são os vocábulos, obviamente. Porque os vocábulos são humanos. Só nós falamos português, inglês, espanhol, latim, nós é que falamos, hebraico e grego, nós é que falamos. Deus não fala essas línguas. Eu não sei nem que língua Deus fala, se Deus fala. Como é que eu não sei se é por som audível, não sei o que ele fala. Mas ele fala. Agora, eu acreditei, porque alguém me disse que foi dessa forma que aconteceu. O texto não diz assim. O que Hebreus diz, o que o texto, o autor dos Hebreus diz é que Deus falou antigamente de várias maneiras, por intermédio de várias pessoas, e agora chegou até nós pelo seu próprio Filho Jesus.
Então Deus não abre mão da humanidade para comunicar a sua palavra que é eterna. E eu agora cristalizo os vocábulos humanos como não querendo discuti-los, porque se for discutir estou desautorizando a palavra de Deus. Como é que a gente faz teologia? Descobrindo a palavra de Deus por trás dos vocábulos. Como é que nós usamos de outras óticas, de outras leituras, de outras mediações, de outras ciências, de outros saberes, de outras poesias, de outras literaturas, para entender o que aquele texto quer dizer, para compreender o que aquela mensagem quer dizer. Mas o que eu fiz? Eu fiz pela negação de que Deus não teve a participação dos humanos e que aquela palavra é quase uma psicografia. Baixou alguma coisa lá e alguém começou a escrever que a mão não parava assim. Tem gente que passa a acreditar numa maluquice como essa assim. O Espírito não faz isso com ninguém, porque ele é da liberdade também. Para a gente botar assim um pouco, alguns pingos nesses poucos is aqui. Deus falou para um povo que, por exemplo, era ágrafo. Eles nem sabiam escrever, não tinha nem domínio da escrita, para começar. A escrita é uma coisa muito mais recente da gente. Como é que esse texto chegou até nós? Como é que essa mensagem chegou até nós? Deus não falou com indivíduos, Deus, no geral, falou para comunidades. Deus revelou para coletivos. Quando está no deserto, ele está se revelando para pessoas, numa nuvem, que identificamos como sendo ele, num fogo, numa chama à noite, ele se revela. Como é que eu apreendo isso? Eu estou dando aula na minha classe lá na Igreja dos Atos dos Apóstolos, e a gente releu, Robson, nesse domingo passado, o capítulo 2, e eu fico imaginando o Lucas, que é assim, um sujeito meio metido, intelectual, assim, um estudioso, assim, acha que pode isolar, né, as doenças, e pode isolar também o conhecimento. Como é que Lucas traduz o que ele viu? Mas é um sujeito respeitoso, cuidadoso, é um grego bem respeitoso assim. Ele diz, olha, desceram uma coisa como as línguas, como que de fogo. Ele não afirma nada, ele está dizendo mais ou menos como é. E eu afirmo agora categoricamente o que é, né? A gente até teatraliza e verbaliza e graficamente apresenta o que eu quero apresentar. E eu quero logo isolar, eu quero botar num conceito, numa representação gráfica que todo mundo possa saber o que é, para não deixar ninguém com dúvidas em relação a isso aqui. É assim que a gente faz. E Lucas vai com aquele cuidado. Olha, desceu uma coisa, encheu a casa. Era como que? Era como que? Era tipo isso, né? Mas não era isso. Tipo isso não é aquilo. Tipo bacalhau não é bacalhau, entendeu? Então assim, Deus não pode ser aprisionado. E eu quero aprisioná-lo num conceito. Para batizar, ele tem que aprisionar o conceito de quem Deus é. Aí Deus já não é mais aquela figura. Rubem Alves diz, Deus é isso, Deus é essa coisa fugidia, né? Que não pode ser tocado. Rubem Alves disse que um dia encontrou uma senhora no aeroporto, e ele logo viu, ele já não era mais pastor há algum tempo, e ele disse que encontrou aquela senhora, isso ele me contou na casa dele, agora para dar uma admitida aqui, Robson. Quando eu vi aqui em Campinas, me contou na casa dele, lá no Jardim Guanabara. E aí ele disse que encontrou aquela senhora, e disse que ele reconheceu que era a ovelha dele lá em Lavras. Ficou assim preocupado com o que ela ia dizer. Aí ela chegou, reverendo é o Senhor, ele disse que já até se assustou assim. Continua firme, ele diz, Deus me livre. Não está firme, Deus me livre, ele diz. Quem está firme é uma rocha. Eu sou como um passarinho do Espírito andando por aí, tentando entender e compreender a ação de Deus. Mas eu não sou. Agora, quando a gente está firme, essa pergunta que a gente está firme na fé, na rocha. A rocha é ele, eu só sou uma libélula, como diz o Rubem Alves, passeando por aí, tentando entender os milagres, os signos, os significados, os sinais de Deus, que não são fáceis de compreender. Agora eu quero isolar. E essa é a arrogância da nossa teologia, que é fortemente fruto do movimento iluminista, que eu preciso definir e exatamente assim, declarar quem ele é. Assim que Descartes, quando faz o método, Descartes quer dizer matematicamente um pouco como é que você chega até Deus. Porque na teologia dos seus dias, ou você fala disso ou você não fala de outro assunto. Um discurso do método para dizer como é que eu chego até a verdade absoluta, que é Deus, assim, né? A gente pensando, e ele vai descobrir que pensando é que a gente existe. Deus nos fez seres pensantes. Pensantes. Para pensar e repensar essas coisas como um todo. Eu só creio que Deus existe porque não tenho absolutamente certeza, né? Porque se eu tivesse certeza, eu virei um matemático. E aí Deus já ficou aprisionado num conceito. Não tem mais graça nenhuma. Religião acabou. Não tem mais liturgia, não tem mais culto.
A beleza é que fé é muito mais ousadia, como diz o apóstolo Tiago, a fé é muito mais ousadia do que uma certeza. Eu vivo é pela fé, diz também o apóstolo Paulo, é por essa fé que eu vivo. Isso é muito mais transgressor, isso é muito mais ousado, isso é muito mais corajoso do que você ter certeza. Certeza é certeza, é matemática, aí perdeu a graça. Eu vou descobrir outra coisa agora, porque isso não tem mais sentido. É porque eu não sei que Deus existe, que eu tenho fé e que eu vivo nessa dimensão permanente de profundo entusiasmo por aquilo que eu leio, vejo e sinto acerca dele e do que eu testemunho. E sou testemunhado por outras pessoas que fazem e dizem coisas que disseram que ele fez com ele e que isso me toca muito profundamente. Mas o conceito, eu ler assim, um Strong, eu ler não sei, isso não me diz nada, não me apetece, não me enche o coração, não me toca os sentimentos, não. Irmãos e irmãs, alunos e alunas, quando Deus, portanto, nos chama para desaprender, é o que Jesus faz conosco exatamente lá no Sermão do Monte. Se a gente pode esquecer tudo e fiquemos com o Sermão do Monte, ouvi o que vos foi dito. E o que foi dito foi o que era a palavra de Deus, absolutamente autorizado como palavra de Deus. E ele diz o quê? Eu, porém, vos digo. Ele não adultera a lei, mas ele relê a lei à luz do Espírito libertador do Senhor, que me faz ver de novo, que faz cair as escamas dos olhos do apóstolo Paulo, do Saulo, que agora vira Paulo. Eu agora sou enternecido por essa palavra outra vez mais. Mas a palavra já não enternece o nosso coração, porque nós não acreditamos que ela está fechada. Os homens e os humanos não participaram da sua criação, e Deus nos chamou para ser construtores também da sua própria palavra. Os vocábulos dizem daquilo que nós fizemos também. Então não é a palavra de Deus? É. Tem uma coisa bonita na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, de que eu sou membro, embora extremamente crítico, e tenho vergonha de ser batista, mas não quero ser outra coisa, assim, mas morro de vergonha de ser batista, assim. Porque veja o que é ser batista, né? Assim, um sujeito que define uma denominação por um jeito de mergulhar, mas isso é uma idiotice que não tem tamanho, assim. E eu me diferencio do outro, que agora é até mais ecologicamente correto, que faz um batismo, não é nem mais por aspersão, é por umidade, é só uma aguinha por ali, assim. Olha onde eu busco a diferença, né? O Cristo quer me convergir, e eu quero me diferenciar. E isso o denominacionalismo americano fez fortemente, né? O Richard, lá, o Nibo, no seu livro As Origens Sociais das Denominações Cristãs, fala disso. Onde é que eu posso encontrar o ponto para me segmentar de você? O outro é porque tem o nome de uma igreja, porque tem um jeito de orar, de ler, abrir um métodozinho que inventou e virou um metodista. É um nome muito infame, esses nomes nossos, né? Assim, são nomes realmente assim... porque são nomes de uma época. Entende que eu estou falando em teologia? São nomes de um contexto, e eu orgulhosamente hoje afirmo uma coisa que não tem nada a ver com o nosso contexto. Eu sou batista. O que diabo, desculpa a palavra aqui, o que é isso, né? Assim, o que é isso, né? Eu digo sempre, se aquela igreja fosse tão... aquilo que está no seu nome, eu ia para lá. Porque no Brasil não tem igreja mais bonita do que essa igreja. O nome é belíssimo. Igreja Universal do Reino de Deus. Eu vou para lá, porque não tem igreja com o nome mais belo. E lá tem Reino de Deus também. Até aqui tem, imagina se não tem lá do Espírito só para onde quer. Mas se aquilo lá fosse do Reino de Deus mesmo, assim, como está nos Evangelhos. Então os nomes não dizem quase nada, não estão percebendo? As nomenclaturas teológicas, os construtos teológicos, a nossa tentativa de tentar isolar, Deus ri dessas coisas. Deus ri de nós. Tem um copista, porque você sabe, depois que a gente dominou a escrita, ainda estou no primeiro ponto aqui da introdução, que é falando da coisa de como a teologia nos formatou. Que nós negamos a produção humana e Deus nos chamou para escrever, e eu nego que os humanos tenham participação nisso. Em 612, um sujeito estava fazendo um copista traduzindo, escrevendo o texto, né? Vocês sabem que até o Gutenberg, Santo Gutenberg, né, produzia a máquina no século XIV, que a gente pôde reproduzir mais rapidamente. O que era aquilo, né? Você lê o nome da Rosa, e aquilo, o detalhamento lá do Humberto Eco, dizendo como é que você escrevia um material. Por isso que na biblioteca que tinha lá,
naquela cidade, o sujeito não queria abrir mão, porque ele tinha um livro ali que ninguém tinha em outro lugar do mundo. Até que alguém viesse lá, ficasse um mês aqui, e escrevesse à noite, e o sujeito se deliciava com um livro que ninguém tinha. Vejam o que é isso, né? Eu que chego na biblioteca de algum amigo meu, o Robson hoje me deu um livro que eu não tinha, eu fico todo ofendido e fico assim, com aquela maior tristeza, como é que eu não tenho? E cobiçando o livro do outro, né? Assim, ele tem o que eu não tenho. Os meus amigos chegam lá em casa e veem os que eles não têm, eu fico todo orgulhoso. Você não tem esse, eu tenho, assim. Agora imagine, e a gente pode comprar, é só ir ali comprar, bota aí e baixa. Agora, num tempo que não tinha esse material, o copista vinha de longe para poder copiar e levar. Um copista está escrevendo Apocalipse, e ele está lendo aquele texto assim: bem-aventurado os que lavam suas vestes no sangue. No sangue do quê? Isso não está nos originais, nenhum. Isso entrou em 612. O sujeito está escrevendo e diz: isso aqui pode gerar interpretações das mais variadas, eu vou botar o negócio aqui. Porque é isso, ele acha que é isso. Quem escreveu não disse nada disso. Mas ele acha que é isso, ele colocou lá. E para a gente isso está canônico. Eu acho que é mesmo, mas isso não estava lá. Quer um outro exemplo assim, bem banalzinho sobre isso? Um texto que a gente gosta muito, assim, nós da tradição assim, mais histórico do protestantismo, adoramos o texto de Mateus 28, né? Os pentecostais adoram Marcos 16 na mesma proporção que a gente adora Mateus 28. Mateus 28 é tranquilo, é bem assim, bem batista, presbiteriano, ide por todo mundo e pregar evangelho a todas as nações. O outro lado de Marcos diz: e pegarão serpentes, tomarão veneno. Ninguém lê esse texto aqui, né? Nós não lemos, ninguém nunca prega sobre isso em nossas igrejas, né? Os pentecostais adoram isso, assim. Nós ouvidamos esse negócio, recortamos, porque esse negócio aqui não dou conta disso, né? Ficamos com Mateus, com uma variante melhor, nos apetece, mas classe média branca, cheirosa, intelectual, assim, é melhor para a gente. O texto diz como lá para a gente? As versões antigas diziam assim: portanto, ide, todo mundo sabe isso, porque repetia aquilo que estava lá no texto e aprendia como estava no texto. Portanto, ide, você pode ver aí nas versões antigas: ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe que essa compreensão desse texto fez um processo de cristianização na nossa própria América espanhola e também portuguesa. Porque se está dizendo que é para ensinar as nações, eu faço catequese e batizo todo mundo, não precisa ninguém tomar decisão. Eu estou ancorado numa palavra que está traduzida do Mateus 28. A maioria das Bíblias no Brasil e os crentes mais antigos só gostam dessa versão que está dita dessa maneira. Por exemplo, a congregação cristã no Brasil usa esse texto, que é uma versão de 1898, e todos eles utilizam, a Sociedade Bíblica produz esse texto sempre para eles, eu gosto muito desse texto. Muitos assembleianos também usam esse material. As versões de 67, que é da Sociedade Bíblica, da Imprensa Bíblica, e depois os outros grupos que passaram a produzir Bíblia aí, e todo mundo usa esse material, diz assim: portanto, ide, está aí no seu texto, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Irmãos e irmãs, alunos e alunas, é abissal a diferença. Não é uma semântica, não. É diferente profundamente no seu conteúdo, na sua hermenêutica, na aplicação e na motivação do próprio texto. Ensinar as nações e batizar é um projeto de cristandade. Agora, quando diz fazer discípulo, essa construção é própria de um mundo marcado pelo viés mais individual e individualista. De um mundo mais moderno, que o indivíduo está construído fortemente. Mas não é só isso. Esse texto tem uma pesquisa séria naquilo que a gente chama de textos originais, no Códex Vaticano especialmente, nesse material, que ao reler esse material, à luz das novas técnicas de estudo e das novas linguagens e da nova filologia, você descobre o que é o sentido do texto. Fazer discípulos das nações não é um projeto de cristandade, como está em Mateus 28, de 1898, a versão anterior. É muito diferente. E batizar os discípulos convertidos das nações é um processo muito mais relacional, dialogal, pessoal, do que uma coisa mais coletivizada, como está dito no primeiro texto. Você faz dois projetos missionários distintos em função do mesmo texto. O que significa? Que a linguagem na qual esse texto chegou até nós, o texto de 1898, ele não traduzia mais ou menos aquilo que foi dito lá nos seus primórdios. Por isso que é muito importante o estudo das línguas originais também. É chato demais, assim. Hebraico é um negócio
Mas sabe que até que fiz algumas traduções, e quando você começa a gostar do troço, assim, nem todo mundo está para isso, nem todo mundo é pentecostal, gosta de línguas, mas assim, quando você começa a gostar, aquilo faz sentido, tem uma beleza que, de fato, aquilo toca na gente. Quem gosta das línguas, acho que deve ir atrás dessas questões como um todo. Então, é o mesmo texto, dito de uma maneira que pode compreender melhor para todos nós. Assim. Mais um texto só desse aí de Pedro, né? Todo quanto é nascido de Deus não peca, diz a versão antiga. Uma igreja lá no Paraná fez uma versão de uma igreja de que os crentes aqui não pecam. Porque se pecar já nasceu do diabo, não nasceu de Deus. As versões novas dizem como todo quanto é nascido de Deus não peca habitualmente. Está aí na sua versão. Quer dizer, ela traduz melhor o sentido do texto, porque não faz sentido, à luz de outros textos, o que esse texto está querendo dizer. Então, Deus chamou homens e mulheres, Deus falou de várias maneiras, em vários contextos, por várias pessoas, e chegou até nós e falou por Jesus Cristo. Então, Deus conta conosco na produção da própria texto sagrado, na produção do próprio texto sagrado, e conta conosco na releitura, na reinterpretação e na reconstrução de outras teologias que deem conta de entender o sentido do texto para que ele possa abençoar e transformar e modificar e transtornar a vida de tantos e tantos em nosso contexto também. Por isso que isso é muito importante, teologia. Ela pode me arrefecer, mas ela pode me libertar também. E a proposta teológica, metodológica, pedagógica desse curso aqui caminha nessa direção. De duvidar, de ver de novo, de reler o texto, fazer em comunidade e entender o que isso quer dizer. E na teologia latino-americana, já dita aqui pelo Ed na aula de agosto do ano passado, quando o semestre outro começou, ele diz isso, é essa chave de leitura que nos ajuda a reler de novo e a redescobrir coisas que são eminentemente bíblicas, mas eu não tinha percebido porque a chave de leitura que tinha dificultava, inviabilizava essa minha própria compreensão. Uma segunda coisa muito rápida sobre isso, é que a nossa leitura dificulta e a gente engessa, porque a nossa leitura da Bíblia, além de a gente não considerar essa produção e essa participação humana, que não adultera o texto, mas relê o texto com essa nossa capacidade dada pelo próprio Deus, é que é uma leitura que nega também a própria, além de negar a humanidade, nega a própria história. E os textos são supra-históricos. Você pode ler o texto em qualquer lugar, para qualquer pessoa, dizer daquela mesma forma. O Robson já citou aqui a tal das 4 leis espirituais, e não sei onde é que alguém inventa isso, né? Porque não está na Bíblia nenhum lugar aquele troço lá. Mas você inventa, e você ganha muita gente com essa conversa. E aquilo não tem lei espiritual. O que é uma lei espiritual? Você está pegando uma categoria de pensamento próprio do iluminismo, e das leis da natureza, e acha que pode reproduzir, como se o Espírito chegasse lá, e aí te obriga, pronto. Se é lei, ele faz o que ele bem quer. Isso não está na Bíblia em nenhum lugar, assim, né? No Apocalipse que ele bate, ele pede licença, ele está à disposição. Deus não é mal educado, nem grotesco com ninguém. A pessoa pode ser da religião que bem quiser, pode até ser evangélico, ele não briga com ninguém, entende assim? A pessoa pode ser alcançado por quem quer que seja, ele nos respeita, porque ele nos fez assim. Agora, Deus nos escolhe e nos faz escolhê-lo por amor, e não por obrigação de qualquer tipo de natureza. Mas a história nós não compreendemos assim, achamos que os textos eram supra-históricos. Quando a gente lê um texto, por exemplo, para ilustrar, muito rapidamente, um texto dos dias do Samuel, né? Que eu já mencionei aqui, o Eli, né? O Samuel escreve lá, ele diz, olha, os filhos do Eli morreram, né? O Hofni e o Finéias. E aí o Samuel faz lá um acréscimo que você vê claramente que é uma interpretação dele. E eles morreram porque Deus os queria matar. Diz lá o Samuel. Você lê o negócio, Deus acordou com vontade de matar alguém. Vou matar alguém hoje, entende assim? Vou ver quem é que eu vou escolher hoje, entende assim? Ele diz assim, e eles morreram, ele está narrando o fato, mas ele cria uma teologia para explicar. E eles morreram porque Deus os queria matar. Nesse contexto, muito antes do cativeiro, a compreensão de que tudo o que acontece, de bem ou de mal, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então, se morreu, é porque Deus queria matar. E tem uma teologia que até hoje repete isso. Se aconteceu, é porque é da vontade de Deus. Se foi assim, é porque Deus quis. Essa vontade de Deus, ele não discute, ele não flexibiliza, ele não problematiza, ele afirma. Quando a doença é na casa dele, ele fica na maior sofrimento. E ele fica na maior angústia. Agora, quando é na casa do outro, ele diz, é porque é da vontade de Deus. Os amigos de Jó fizeram isso. Está assim porque Deus quer. Quando eu estou muito bem
É muito fácil dizer, Deus é bom o tempo todo. Eu detesto essas expressões de WhatsApp, assim, né? Deus é bom o tempo todo, assim. Qual Deus é bom o tempo todo? Isso é uma construção social. Porque o Deus da Bíblia faz coisa que não é boa. Aos meus olhos não é boa. O que eu faço? Eu me submeto por graça. Mas achar que é bom? Achar que uma criança morra de meningite e achar que isso é bom? Que isso glorifica a Deus? Se fosse assim, Davi diz, olha, leva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor. Se o socorro vem de Deus, algumas coisas ruins não vieram dele, porque o socorro dele vem ao socorro. Deus é parceiro no dia da tribulação, é presente no dia da angústia. Se está presente no dia como é que alguém faz isso de maldade? Te dou sofrimento para poder ficar contigo no dia que tu sofrer. Isso não é Deus. Isso não combina com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, que é a encarnação gloriosa de Deus, é o contrário disso. Ele chega junto no dia da angústia, no dia do sofrimento. Você pensa, ele está desconstruindo, já construindo. Não quero construir nada não, por favor, vamos devagar assim, né? Não estou querendo afirmar o que Deus é e o que Deus não é. Porque o que Deus é e o que não é, nós precisamos da vida toda e só no céu, porque não damos conta disso. É uma arrogância colocar num construto racional quem Deus é e quem Ele não é. Então, a história vai mostrando que o Deus de Tiago, quando Tiago fala sobre Deus, faz uma diferenciação enorme do que está aqui no texto de Samuel. É o mesmo Deus, mas a compreensão dele sofre alterações absolutamente cataclismáticas no período que é a história em que o texto foi apresentado e a história foi sendo desenvolvida. Entender essas questões ajuda a gente a ficar mais humano e a humanizar o próprio texto, como Deus apresentou a todos nós, a sua palavra. Duas outras palavras sobre isso. Por que a gente é como é? Porque nós negamos a humanidade, nós não conseguimos perceber beleza na humanidade que Deus nos chamou para escrever, não conseguimos ver a história passando e como o texto foi escrito. Vejam, se alguém lê um texto de Paulo, uma carta de Coríntios, por exemplo, capítulo 13, ou Efésios, capítulo 3, a sofisticação assim, do diálogo, o argumento por trás daquilo, a maneira como o sujeito vai encadeando aqueles assuntos para chegar. Assim, eu leio o capítulo 3 de Efésios e eu vou lendo para tentar seguir, porque senão eu me perco e não sei o que ele vai dizer até o final. Agora, Pedro, coitado de Pedro, né? Assim, semi-analfabeto. O sujeito não fez a escola Vida e Missão. O coitado do Pedro, assim, né? O sujeito fez o rudimento da EBD lá da igreja do João, assim, lá em Itaperuna, assim. O sujeito não sabe de quase nada. O Pedro escreve daquele jeito assim, grotesco, singelo. Mas Deus chama Pedro também, e Pedro também é parte do povo de Deus para escrever a palavra de Deus. Não é só Paulo, não. Pedro também. Com aquele jeito bem singelo e grotesco que Pedro escreve. Muito impossível não entender Pedro. Paulo um pouco mais complicado. É assim que Deus faz. A história conta, a formação conta, a humanidade conta. E o que por trás destes vocábulos, Deus evoca a sua palavra, e isso deve ser celebrado. Só para terminar assim, só para lacrar aqui, sem querer ser muito chato, nesse pedaço ainda, não penso que está acabando ainda não, assim. Dr. Brodus Reio, que é uma autoridade no Novo Testamento, assim, ele diz, olha, no primeiro século, no final do primeiro século, para o início do segundo século já, havia cerca de 2.700 cópias do Novo Testamento. Os copistas fizeram. Quer dizer, não havia nenhuma exatamente igual à outra. Porque o copista, coitado, escrevendo sem energia elétrica, maior dificuldade, cansado, trocava os termos assim. Uma foi pensada e é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Por isso insistamos nisso. Os vocábulos podem matar, pode destruir, pode engessar, pode fazer, mas a palavra que evoca por detrás dos vocábulos, essa salva, porque a letra mata mesmo. E os protestantes do Brasil são prova de que a letra mata mesmo. Agora o Espírito por trás desta palavra vivifica. Essa palavra é uma palavra muito rica, vivifica, né? Onde parece que não tem mais vida, renasce de novo. É isso que Jesus faz lá no Sermão do Monte. Ouvi o que vos foi dito, mas eu quero vivificar a palavra no coração e na mente e na formação de vocês. Se a gente está com mais de quase 90, como lá o velho Abraão, a gente deve se sensibilizar com o Espírito para que a gente possa ser vivificado e rever, e reler, e redescobrir, e desconstruir para que a gente possa ver a palavra de Deus outra vez mais.
E o sentido dessa palavra para que a gente faça teologia para o nosso povo, para os nossos contemporâneos. Por isso, irmãos e irmãs, a teologia nossa, além disso, para dizer duas coisas mais, ela é uma teologia espiritualista. E isso nos sustentou perversamente até aqui. Nós somos espiritualistas na nossa teologia também. Por mais que a gente tenha avançado muito, e a teologia latino-americana nos ajudou, e outras teologias também, a teologia liberal protestante, que tem uma rica contribuição também nesse sentido, ela nos ajudou a perceber a integralidade da palavra de Deus. É isso que fez Karl Barth, inclusive. Quando Barth, exatamente há 100 anos passados, quando a Primeira Guerra acabou, Barth estava assim, dizendo só coisas da teologia que não tinha mais nada a ver com o seu contexto. A guerra veio, a guerra não acabou, não foi só com a Europa, não. A guerra acabou com a teologia que eles sustentavam. E eles voltam para onde? Para a palavra de Deus. E para reler de novo a luz do seu próprio contexto. E aquilo renova, restaura, dá viço, dá luz, dá alegria. Porque é isso que acontece conosco. A cada vez que você estiver na sala de aula com o Robson, com seus professores aqui, com o Ed, que a gente lê, com seus amigos, que a gente lê o texto de novo, e alguém lê de um jeito, porque, olha, ler individualmente tem uma coisa, agora ler em coletividade, ler em comunidade, ler em parceria, alguém lê de um jeito, com uma entonação, com um certo jeito, aquilo ilumina, que aquilo me arrepia. E eu sou tocado por uma capacidade de ser alvo, como aquele menino que ouviu ele dizendo, ele vai falar. E agora eu sou como esse menino que ouviu o Samuel, e como também esse velho Abraão que ouviu, e eu sou enternecido pela palavra de Deus. E quando isso acontece, eu vou dar uma boa aula no domingo. Eu vou dar uma boa aula, eu vou pregar um bom sermão, porque a palavra fez uma coisa comigo que é inexplicável, é inenarrável, é incognoscível. E isso de fato mexe com a gente. Isso a palavra faz conosco. Mas é o Espírito de Deus que age por essa palavra e não a força, a capacidade, a elucubração da nossa própria capacidade. Então, o nosso espiritualismo mata, porque nós não vemos a totalidade da pessoa. Deus nos fez pessoas. E na narrativa de Gênesis 1, ele faz, tudo que está no Gênesis 1, ele faz um mundo que tudo quanto a gente precisa para a nossa sobrevivência e nossa plena vivência, não sobrevivência, nossa plena vivência está lá. Ele ordena o mundo para o nosso bem-estar. Ele constrói um mundo com frutas, com água, com jardim. Isso. A gente só conseguiu fazer uma cidade com cubículos, com rios poluídos, com frutas todas cheias de agrotóxicos. É o que a gente conseguiu fazer. Mas a esperança está no Apocalipse 21. Eis que faço novos céus e nova terra. Para que Deus fez o primeiro jardim? No final da narrativa ele colocou você lá. Estou te dando de presente um jardim para você morar. Que é o sonho de todos nós, morar num jardim. Já que a gente não consegue mais morar no jardim, os caras da construção civil enganam a gente não sabe o que fazer, a gente se submete a isso. A gente compra um apartamento de 70 metros quadrados, que é uma excrescência, que é um abuso, que alguém não pode morar numa coisa de 73 metros quadrados, mas do lado de fora tem uma piscina, tem um jardim, o de lado é para 1000 pessoas, porque no condomínio tem gente que Deus me livre assim. Mas olha, eu tenho um jardim, eu posso chamar você para comer no espaço gourmet, porque lá em casa não cabe ninguém. Se alguém entra na cozinha, eu tenho que sair. Agora, no espaço de baixo tem um jardinzinho, tem uma piscina, que é o jardim de Deus. É o que sobrou. E eu compro, porque a propaganda não mostra o apartamento, mostra o jardim, mostra a piscina. E eu compro a piscina, ela é de todo mundo, ela fica poluída. Deus, mas eu compro aquilo lá, achando que estou no jardim do Éden. É assim que a gente faz. Porque é isso que nos toca, nos sensibiliza. Minha filha disse, o apartamento nosso não tem jardim, mas tem a Quinta Boa Vista próxima aqui, mas ela queria um em casa. Mas é isso, eu compro um jardim, porque é o que restou da primeira criação. Agora, Deus deu para a gente um jardim. Porque Ele nos fez pessoas. E Ele diz, e tudo quanto Ele fez é muito bom. E quando a última criação que está em Apocalipse 21, ele nos dá de novo isso tudo de bandeja outra vez mais. A quem eu quero salvar, como diz Carlos Queiroz, um santo da igreja que está entre nós, o Carlinhos Queiroz diz, nós fazemos a evangelização pé na cova. O que Deus quer é o seu espírito. Levante a mão porque Ele quer entrar no seu coração. Ele quer te levar para o céu. E o corpo não vale nada. Você pode sair daqui e morrer do outro lado da rua, seu corpo, mas seu espírito vai para o céu. Nós pregamos isso. Isso é uma blasfêmia, isso é o anti-evangelho, isso é uma negação da palavra de Deus.
Mas nós dissemos isso com maior, sem pudor, assim, e no maior ardor. Para também fazer alguma poesia, ardor e pudor, né? Nós ainda fazemos isso de um outro jeito, mas ainda fazemos isso. Robson disse aqui, né? Estou interessado em povoar o céu, né? Assim, e a preocupação nossa é saber da temperatura do céu, do mobiliário do inferno, ou melhor, o inverso, né? Do mobiliário do céu, se é rua de ouro, se o ouro é de 18 quilates, se é de 22, assim, é saber a temperatura do inferno, se é muito quente, se é mais ou menos quente, se os anjos de fato têm asa. A Cecília Meirelles dizia, Deus me livre de um lugar que só tem almas aladas, Deus me livre disso. Deus não fez isso. Porque o Cristo que ressuscita dentre os mortos, e Paulo diz que nós ressuscitaremos como Cristo ressuscitou, ele come peixe, e ele toma vinho, e ele toca nas pessoas. O céu é um lugar, como diz o Rubem Alves, é um lugar que se come caqui maduro, gelado, para a gente saborear. Isso é o céu. Porque fora disso é o inferno. O inferno é um lugar com almas aladas, cantando o dia inteiro. Gente cantando o dia inteiro, eu não aguento isso assim. E olha que eu adoro cantar. No céu deve ter biblioteca, porque eu não li, assim, não li tudo de Cecília Meirelles, por exemplo. Eu não li tudo de Humberto Eco, tudo. Não li tudo. Eu não li tudo de Machado de Assis. Diz que não tem... Isso não diz que tem, mas eu espero que tenha. Assim, né? Eu posso... Aqui faço teologia maluca. Mas no céu diz que tudo que está na primeira criação está na segunda criação. Então o céu é um lugar outro. Eu quero morar num jardim, não quero morar em Rua de Ouro, né? Assim. A Rua de Ouro pode ficar para vocês. Eu quero na rua que tem jardim, assim, verde, eu prefiro aquela lá, assim, né? Pode ficar com jardim de ouro lá. Mas nós inventamos. O que o texto diz é que nos céus de Deus habita eis. O que nós lembramos de Pedro, para terminar essa coisa da espiritualização, que a gente quer só almas e Deus quer vida, Pedro diz, eis que nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É isso que ele diz aguardar, né? Mas nossa teologia nega a humanidade, nega a história, afirma esse espiritualismo e afirma o individualismo. Eu e Deus e eu. A salvação e o alcance em Cristo, ou melhor dizendo, o alcance de Cristo é uma relação individual, porque Ele nos faz isso por convite. Agora, tudo da fé cristã é comunitário. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que ninguém deixe a sua congregação, diz o autor dos Hebreus. E a oração de Jesus é a oração da comunidade, da coletividade. É uma oração que se expressa no corpo. Pai nosso que estás nos céus. E eu sempre digo, os protestantes gostam mesmo da oração de Davi, porque é uma oração individualista, egoísta, particularista. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Os outros não têm, mas Ele é meu pastor. Eu dou graças a Deus porque eu tenho. Os outros não têm, mas eu tenho. O John Stott conta no seu livrinho Mentalidade Cristã de uma pessoa muito religiosa. Dou graças a Deus pelo que eu tenho. E tem uma senhora que está como o pobre da mesa do rico e diz, e eu não tenho nada. E você está dizendo que está dando graças a Deus porque você tem tudo. O que Jesus ora e nos ensina a orar é que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão para todos nós. Como é que a gente pode ajudar o Brasil se a nossa teologia nos ajuda a pensar só em nós, a espiritualizar o que Deus fez para tudo e para todos, e toda a criação será restaurada, como está no Apocalipse. Tudo será reconstruído. Como se eu nego a própria humanidade que Deus quer salvar na sua integralidade. Como é que a gente vai fazer teologia e vai ajudar o Brasil se a gente não consegue fugir desse alçapão no qual fomos formatados por uma teologia que nos abençoou, mas que nos engessou e nos prejudica na medida que a gente não consegue mais ver e nos enternecer com a própria palavra de Deus. Isso era a introdução, e aí o tempo já acabou. Eu vi que já acabou realmente assim, né? Se minha mulher estivesse aqui, já estava ali um bom tempo, assim, olha, minha mulher fica de lá me fiscalizando, assim, mas ela não está aqui. Mas eu preciso encerrar, dizendo assim, irmãos e irmãs, nesse tempo aqui é um tempo de reler de novo o texto em comunidade. Reler de novo o texto. Eu li 2 textos aqui, porque a teologia é bíblica, né? E eu li 2 textos com vocês. Um texto do profeta Isaías, no capítulo 1,
de 10 a 20. Mas vamos pelo menos abrir o texto aí, os que abrem, os que acessam por outras mídias aí, mas veja o texto um texto do Antigo Testamento apenas, Isaías 1, de 10 a 20. Né? Vamos ler esse texto, e é um texto evangélico, né, essencialmente. E depois eu termino com a palavra de Jesus, a gente já completa. Né? O texto tem início, meio e fim. Porque na teologia, e para produzir teologia, temos que ter um respeito mínimo pelo que a gente está tratando. Não estou pegando um texto isolado, o texto tem um contexto que está presente nesse conjunto aí de versículos. Né? O profeta Isaías abre o seu texto e ele faz uma referência direta com as pessoas. E eu queria que a gente pudesse ler muito rapidamente aí o texto, mas sequencialmente, um versículo após versículo. Quem pode ler os 2 primeiros versículos, por favor, para a gente? Assim, não sei se a gente consegue. Pois não? Muito bem. Olha, ouvi de novo a palavra de Yahvé. Porque as teologias e as doutrinas que me sustentaram até aqui, elas podem ter sido inventadas num tempo que fez muito sentido, mas não fazem mais. E agora veja, ele chama a atenção e diz, ouvi de novo. Agora ele faz uma referência histórica, antiga, para fazer uma acusação muito grave com as pessoas do seu contexto. Ele está falando de 2 povos aí que não existem mais nesses dias. Quando é importante trazer o passado e a história para o presente? Quando aquilo tem uma metáfora importante que faz uma comunicação direta. Assim. Se você quer xingar alguém no Antigo Testamento, chame alguém de povo de Sodoma e povo de Gomorra. Até hoje é uma ofensa. Assim. Essa gente está desaparecida lá do Antigo Testamento, lá dos dias dos patriarcas. E agora o profeta diz, ouvi a palavra de Deus. O que ele está dizendo? Vocês que se acham tão bons, vocês são como os contemporâneos que viveram em Sodoma e em Gomorra. E ele iguala aí tanto os governantes como os governados. Porque sabe o que está uma coisa, e Robson já comentou aqui, é que nós achamos que os governantes são ruins, mas nós somos melhores do que eles. O Congresso Nacional é a representação da própria sociedade. Eu estou dizendo o óbvio, que a gente sabe disso. A bancada evangélica é representação da média das igrejas evangélicas e dos pastores e pastoras evangélicos. Ouvi povo de Sodoma e governadores de Gomorra, é isso que ele está dizendo. Líderes religiosos, líderes políticos, e o povo está todo mundo no mesmo barco. Nós não somos melhores do que os nossos governados. Se colocar uma lupa na nossa história, ela não é melhor do que da média do nosso próprio povo. Délis Ortiz, jornalista aí conhecida, irmã nossa de fé também, vai ao Rio, e ela conta isso num texto lá na Ultimato. Ela chega no Rio, vai no Jardim Botânico, na empresa na qual ela trabalha, a tal da TV Globo, e aí ela pega um táxi, não tinha Uber ainda, e aí ela pega o táxi e o cara identifica que ela é Délis Ortiz, a mulher que faz jornalismo lá no telejornais aí que vocês conhecem. E aí ele começa a falar mal dos políticos de Brasília, diz corruptos, não prestam, e ele faz um caminho estranho, e ela diz o seguinte, parece que não é só em Brasília que tem corrupto. O caminho que o senhor faz para o Jardim Botânico não é o melhor, e é o mais distante, o senhor vai me cobrar mais do que eu devia pagar se fosse a corrida mais próxima. E ele toma um susto, porque é fácil dizer de Brasília quando eu mando para Brasília, e eles saem daqui, de São Paulo, especialmente de São Paulo. Né? Sai, porque aqui tem uma das maiores bancadas, tudo bem, é só por isso, não fiquem preocupados com isso. Então assim, sai daqui também, sai do Brasil todo, e estão lá, estão aqui também. Então, o que o texto está dizendo é conosco também. Se eu não conseguir perceber que eu também sou corrupto, sou corruptor, eu não consigo perceber. Só está no outro. O que o texto está dizendo, olha, eu ouvi vocês. E essa é uma ofensa muito grotesca. O que o texto vai na sequência dizer, e a gente não tem como ler mais aqui, ele vai dizendo, olha, vocês chegaram para me cultuar aqui, está aí no texto, né? Chegaram para me cultuar? Não, leia o que é melhor, né? Fica aqui, é uma teologia bíblica, eu quero ler. Leia o texto, por favor, né? Na sequência. 2 versículos mais aí. O que ele está dizendo é que eles fizeram a festa dos sacrifícios e fizeram... O Levítico comentava sobre isso, vocês sabem, né? A festa
das colheitas, em que eles chegavam, que foi quando aconteceu o Pentecostes, inclusive, era a festa da alegria. A Páscoa era uma festa assim meio triste para o judeu, porque lembrava a passagem, mas passados 50 dias da Páscoa, tinha a festa das colheitas. Era o dia da celebração, porque fazia-se muita churrasco, muita comida, trazia as colheitas, dava o tempo, era só alegria. O tempo, inclusive climático, era melhor do que no período da Páscoa, só alegria. Nesse contexto, eles estavam muito orgulhosos e faziam grandes celebrações no santuário. E aí o que o Isaías está dizendo é o seguinte: Deus próprio falando, que aí não é nem o profeta, é o próprio Deus falando pela boca do profeta. Ele diz: olha, quando vocês chegam a mim e trazem o melhor do seu sacrifício, eu não quero saber disso aqui. Quem são vocês para pisar nos meus átrios? E diz mais ele: quando vocês multiplicais as suas orações, eu não as ouvirei. E quando vocês assim, chegam mais perto para dar oferta, eu renego a própria oferta. Por que Deus está chateado com o seu próprio povo? A teologia que aquela gente tinha, que sustentou aquela gente, levou à morte, à destruição, à injustiça de tantas pessoas. E ele diz aí no final desse texto: eu não quero saber do culto de vocês, vocês vão devem pisar nos meus próprios atos, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. As vossas mãos estão cheias de sangue. A teologia latino-americana nos fez perceber e identificar na própria palavra de Deus, com mediação hermenêutica, de perceber quanta maldade tem nesse subcontinente, nesse continente, em função do que nós fizemos com ele próprio. Não é possível tolerar uma sociedade como a nossa, não faz sentido. O que Ed disse aqui há 6 meses passados, e eu ouvi hoje a sua palavra de novo aqui, o que ele disse aqui é profundamente contundente do que a gente vive como sociedade. Nós naturalizamos a morte de tanta gente na nossa própria sociedade. As nossas mãos estão cheias de sangue. E aí você vai dizer: eu? Porque o que o texto está dizendo é eu? Está falando de mim? O que acontece na nossa própria sociedade, e aqui podia falar dos índices todos, os índices todos de desigualdade, de morte, de violência, de maldade, estão ancorados diretamente com o crescimento vertiginoso, numérico da nossa própria presença na sociedade, no espaço público brasileiro. Ou seja, que teologia foi essa que nos fez chegar até aqui e não conseguiu transformar e transtornar a nossa própria sociedade? Essa querela idiota, irritante, ignorante da nossa própria parte de achar que tendo alguém que seja evangélico em Brasília, alteraria a configuração da nossa própria pátria. Onde isso está escrito? Governadores, vocês são como de Gomorra, como de Sodoma, a mesma coisa. O Rio de Janeiro, onde vivo, há mais de 30 anos, teve 4 governadores evangélicos de boa igreja evangélica na sequência. O Estado não melhorou, piorou. Não faz sentido achar que nós vamos ter um presidente evangélico que vai ser melhor. Não faz sentido isso. Porque ser evangélico não diz mais nada hoje para a gente. Essa palavra não diz nada, tem que ser desconstruída. E precisamos fazer uma teologia para ajudar o Brasil, relendo a palavra de Deus, educando a nossa própria comunidade e formando nossa própria gente para dar testemunho do Evangelho. Porque não é mais isso que nós vemos em nossos próprios dias. Como ajudamos o Brasil? A partir da nossa própria comunidade local, dos espaços de atuação profissional. Como é que eu posso ser uma outra pessoa? Mas não sozinho, porque sozinho ninguém muda o mundo. Uma andorinha só não faz verão. É na coletividade que a gente construirá. Porque eu preciso de apoio para que eu possa não me corromper também. Eu preciso de apoio para que eu possa seguir a Jesus também. Eu preciso de motivação para que eu possa me submeter a Ele também. Eu preciso de apoio para que eu possa ler a palavra dEle também, compreender, interpretar à luz do meu próprio contexto. Como é que uma teologia bíblica vai construir? O que o texto está dizendo para a gente é que ele me chama para conversão. Palavra em desuso em nossas comunidades cristãs. Palavra em desuso em nossas comunidades cristãs. Conversão e arrependimento. Nós não falamos disso. 2 categorias que são próprias do Evangelho e nós não falamos disso. Na tradição batista, na qual fui formatado, o que ela diz para mim? Que se você se converteu, é um ato estar convertido para sempre. Como é que eu acreditei nisso? Eu quero me converter todo dia a Jesus de Nazaré, quando Ele é a sua palavra. Porque se eu não me converter, o que eu faço com isso? Eu leio e só reproduzo aquilo que eu quero reproduzir. Eu só acredito aquilo que eu já acredito. Mas Ele quer me transtornar todo dia, como Ele fez lá com o velho Abraão, com 90 anos. Ele quer transtornar a nossa vida, nossa teologia, nossa missiologia, nossa eclesiologia, nossa pastoral, nossa vivência, nossa fé.
Porque é voltando para a Bíblia que a gente vai abençoar o país e vai transformar a nossa própria sociedade naquele pedaço da igreja que nós participamos, com todo respeito, com todo cuidado, com todas as nossas limitações. A teologia pode muito ajudar o Brasil. Porque assim Jesus fez. E aí, de fato completo, Robson. O que vemos em Jesus é que ele foi todo dia relendo e fazendo diferente. Porque, meus irmãos, não basta que a gente possa ler e a gente possa fazer teologia. É a prática da nossa fé que autenticará a nossa própria fé em nosso discurso e ela mobilizará e transformará nossas próprias concepções todo o tempo. A gente se converte quando a gente vai lá. É quando a gente encontra alguém. Eu já falei aqui, nesse próprio espaço, que quando Jesus encontrou a mulher Cirofenícia, ele tinha uma concepção. Mas quando ele encontrou ela lá no espaço dela, ele mudou. O próprio Filho de Deus mudou quando encontrou a mulher lá no seu próprio espaço. O sacerdote e o levita não mudaram porque não quiseram se envolver. Mas aquele homem que parou e atendeu, ele de fato fez a vontade do Senhor. Por isso que no Evangelho a quem nós queremos seguir e servir a Jesus, uma das palavras mais caras é a palavra martiria no grego, né? Assim, e martiria é testemunho. Ser-me-eis martiria, tanto, né, em São Paulo, como em Osasco e até os confins da terra. Martiria é um testemunho que fala da fé com as mãos da fé, que fala da fé com as mãos do Evangelho, que testemunha o Evangelho, que faz o Evangelho vir à luz e brotar e gerar vida. Agora, nós somos do protestantismo da palavra. Fui ordenado para ser ministro da palavra. O que isso faz? Isso não faz nada. A palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é uma pessoa que se chama Jesus de Nazaré. A palavra é um ser, é um ente que vem entre nós e fez o que fez. Um texto que nós leríamos e consideraríamos é este, Mateus, capítulo 4, 23. E Jesus, a palavra encarnada de Deus, percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre as pessoas. Isso é o testemunho do Evangelho. Ele fala de uma mensagem que transforma e que transtorna, ele ensina e ele converge agora a vida para uma outra direção que muda a si, muda os outros e faz transformações por onde passa. Isso é o Evangelho do Senhor. Isso é o Evangelho que vem de uma teologia construída a partir da relação com a própria realidade, com a própria praxis. Por isso que é o contexto que diz qual é a nossa própria missão. Jesus não saía assim, hoje eu vou sair com a palavra já pronta. O contexto é que determinava a missão do próprio Jesus. O caminho é que dizia qual era a sua própria missão. Então aqui a gente aprende os códigos e as linguagens, mas a gente tem que adequar na missão, no cotidiano, para que ele possa fazer sentido para as próprias pessoas. Irmãos e irmãs, a teologia é vida e é viva, e ela pode ser vivificada pela experiência de vocês aqui na construção, nesse tempo, relendo o texto de novo, e colocando Jesus na ponta outra vez mais. Jesus, tenho dito, está em desuso em nossas igrejas. Jesus é muito chato, muito enjoado, muito bíblico, muito Deus para a gente tolerá-lo em nossas próprias comunidades. Por isso que eu fico com outras mediações, mas eu queria chamá-lo, convidar Jesus para entrar em nossa vida de novo, em nossa caminhada de novo, em nosso testemunho de novo, em nossa martiria de novo, em nossa teologia de novo, porque isso não é um jargão, isso não é uma falação, é como a gente traz ele pedagogicamente, metodologicamente, numa experiência de comunhão, de leitura da Bíblia, para que ele possa transtornar o nosso próprio conhecimento, e transtornando o nosso conhecimento e as nossas pré-noções, a gente possa ver de novo o mundo à nossa própria volta e produzir teologia que dê respostas plausíveis, cabíveis, que de fato alcance e transtorne e abençoe a vida de tantas pessoas. Nós estamos salvos aqui, muito salvos. Mas ele veio buscar quem está doente. Jesus não está aqui. Nós estamos falando dele aqui. Ele está no outro lugar. Vocês sabem onde ele está agora. Ele não está aqui. Digo isso metodologicamente, por favor, né? Porque ele está mais em outro lugar, que é onde a gente não quer estar. E lá é para onde a gente é convidado a ir, para que a gente possa ajudar o Brasil a vencer esses desafios enormes e a gente construir esperança em nome dessa fé libertadora, transformadora e transtornadora do nosso Mestre e Senhor Jesus de Nazaré. Que Ele nos ajude, né?
aqui, Clemir, por favor. Clemir, a maior prova de que nós fomos arrebatados ao terceiro céu, de forma metafórica, obviamente, é que a turma aqui, ó, 10, quase 20 para as 11 e a turma está aí. Tinha um relógio ali, brother, mas estamos em casa, estamos em casa. E isso foi sensacional. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé agora, vamos interceder pelo Clemir, orar pela vida dele. Eu queria chamar o João, cadê o João? Chega aí, João. João é conterrâneo, acabou de chegar do Rio de Janeiro para fazer o mestrado aqui na Metodista, em São Bernardo. Esses brothers e sisters lá do Rio de Janeiro estão passando um perrengue lá. E... Podia estar lá numa reunião essa hora da noite. Pois é, senão é... Que tiro foi esse, né? É tipo assim lá, felizmente. João. Eu queria dar meu e-mail, porque eu queria ouvir tanto o pessoal. Eu queria dar meu e-mail, porque é um pecado uma pessoa que é educador falar. Eu não sou pontífice, o sumo pontífice é o Robson aqui. Mas eu vou falar e vou embora. Eu queria que o senhor me criticasse, me denunciasse, me enfrentasse e me mandasse um e-mail para mim daquilo que você não gostou, daquilo que você discordou, daquilo que você não entendeu, daquilo que você quer bater em mim. Então mande para mim. Clemir Fernandes, meu nome, @uol, daqui de você de São Paulo.com.br. Então mande um e-mail se você não concordou, não gostou. Por favor, é assim que eu vou melhorando as minhas falas aí. E assim que eu me constituo como educador. Então escreva para mim se você quiser e não gostou, não entendeu, pode mandar. Clemir Fernandes, @uol.com.br. Eu terei muito prazer em ouvir. Até a Páscoa do ano que vem eu respondo, mas assim eu espero acolher você, por favor. Obrigado, Robson. Vamos orar. Deus, a gente queria te agradecer porque nessa noite, de uma forma muito especial, o Senhor nos visitou. Muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado porque, a despeito de toda a nossa mazela, de todo o nosso racismo, de toda a nossa homofobia, de todas aquelas violências que nos constituem enquanto sociedade, o Senhor tem nos visitado. E nessa noite, nós queremos pedir perdão para o Senhor. Nós queremos pedir perdão porque a gente sabe de tudo que está acontecendo. Mas ainda assim, a gente tem feito tão pouco para o Senhor e para a sua causa. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por essa visita. Nós queremos pedir perdão por tudo aquilo que nós causamos ao nosso próximo e que o Senhor nos liberte desses demônios que nos assombram, dessa individualidade, de todas essas violências que nos constituem, Pai. Em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor pela vida do Clemir, quero agradecer ao Senhor porque, de forma muito simples, mas muito didática, o Senhor se fez presente na vida desse grande homem. Muito obrigado, Deus. E agora que o Senhor nos leve para casa e que o Senhor nos traga para as aulas, enfim, para que a gente siga aprendendo do Senhor e frutificando o seu reino. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém.